Olá pessoal, eu sou o professor Marconi Máximo, professor da disciplina Fundamentos de Redes de Computadores, e hoje nós iremos apresentar nossa quarta e última aula, e vamos falar de internet e redes Wi-Fi. A aula está dividida entre introdução, cabo de pá trançado, fibra ótica, cabo coaxial e as tecnologias usadas nas redes sem fio. Como nós descrevemos aí durante as aulas, falamos de protocolos, de arquitetura, de hardware e software de rede, tudo isso segue padrões definidos pela arquitetura TCP/IP, que é baseada no modelo de referência OSI. E o método de transmissão, os meios físicos de transmissão e a forma de como os dados são transmitidos também devem seguir esses padrões. Por isso, na aula de hoje, nós vamos ver quais são os padrões que são utilizados nas redes de computador para transmissão de dados. Com isso, os padrões são determinados por alguns órgãos, como a ANSI, a TIA e a EIA e a I3E, que é o Instituto de Elétrica e Eletrônica dos Engenheiros, que são responsáveis por determinar os padrões de rede. Nenhum padrão de transmissão de rede é criado sem passar pela tutela desses órgãos descritos no slide. Certo? O meio físico de comunicação mais comum e mais utilizado que nós temos é o cabo de pá trançado, que foi criado na primeira rede de computadores, determinado pela arquitetura TCP/IP, certo? Que é o cabo de pá trançado. O cabo de pá trançado recebe esse nome por ele ser formado por 4 pares, certo? De cores diferentes, laranja, verde, azul e marrom, cada com seu par de uma cor sólida e de uma cor mais clara. Por isso que o nome se dá cabo de pá trançado. É por ele onde as informações irão passar e trafegar na rede. É um cabo simples de confecção e fácil de manuseio. Por isso, ainda hoje, ele é o meio físico de comunicação mais utilizado pelas redes de computadores. Nós temos aí 2 tipos de par trançado. O STP, que é o chamado par trançado blindado, e o TP, que é o não blindado. O par trançado blindado recebe esse nome por eles ter uma malha interna que isola que o cabo sofra processo de eletromagnetismo causado por interferências como fios de energia, certo? Ou raios, trovões que causam esses efeitos eletromagnéticos, que causam perda no sinal e na chamada perda dos pacotes que trafegam na rede. O cabo de pá trançado blindado é usado em redes em ambientes industriais ou em segmentos de rede por onde, infelizmente, não tem como se evitar que eles passem perto de próximos de fios de eletricidade. E aí nós temos as soluções, das descrições dos 2 cabos, certo? Sendo que os dois padrões chegam em 2 categorias. A categoria 5 e a categoria 6, que trafegam dados entre 1 GB até 10 Gbps, que é a velocidade máxima que esses cabos permitem. Cada novo processo, quando as transmissões vão aumentando sua velocidade, novos cabos de pá trançado vão surgindo para que a transmissão siga o procedimento de padronização definido pelos órgãos que eu mencionei anteriormente. E aí nós temos aí a descrição do cabo de pá trançado, a blindagem externa, que é essa malha que envolve os cabos por dentro. Ela possui uma malha mais externa ainda, que é esse cabo de borracha de cor azul, e por dentro nós temos os cabos, os pares em cada cor. O conector responsável por criar e interconectar o cabo de pá trançado ao computador, chamado RJ45. Ele é que interconecta a placa de rede do computador aos switches e os hubs, que vão ser os dispositivos centralizadores responsáveis pela interconexão e distribuição do sinal. Aí a figura do cabo de pá trançado confeccionado dentro do conector RJ45. O processo de confecção desse cabo é chamado de crimpagem. O cabo de fibra ótica já é um cabo mais sofisticado, que permite taxas de transmissão em taxas de velocidade bem maiores, como também a distância. O cabo de pá trançado, ele permite apenas a interligação de 2 segmentos de rede, no máximo a 100 metros. O cabo de fibra ótica nele pode chegar a quilômetros no processo de transmissão, sem ter a perda de sinal e sem a necessidade de possuir um dispositivo repetidor. O cabo de fibra ótica, nós temos a descrição, tem uma cobertura plástica, um revestimento interno de vidro e um núcleo por onde se passa o feixe de luz. Esse feixe de luz vai ricochetear na parede e aí nós vamos ter 2 tipos de pá trançado. O pá trançado monomodo e o multimodo. Aí é uma figura onde mostra todo
o cabo de um aspecto mais interno. Os cortes internos mostrando como é que é feito o procedimento do cabo, as suas dimensões, certo? Que permitem que a transmissão passe por ele. E aí nós temos também um cabo coaxial, que eram os cabos usados nas redes, nas topologias de barramento. São os cabos usados, por exemplo, nos cabos de parabólica, transmissão de equipamentos de recepção de som e imagem. Esse tipo de cabo, ele é um cabo que permite uma taxa de velocidade menor se comparado aos outros, mas também é um cabo que é totalmente imune aos efeitos eletromagnéticos, coisa que só acontece no cabo de par trançado, por exemplo, no cabo blindado. Ele é parecido com o de fibra ótica, certo? Mas com algumas diferenças. Ao invés de um condutor que envia um sinal luminoso, ele apenas tem um condutor central metálico de cobre por onde vai se passar o pulso eletromagnético. Ele tem suas complexidades, ele era difícil de manusear, certo? Ele tinha uma baixa capacidade de transmissão, como também os conectores não eram fáceis de manusear também, porque os conectores do cabo de par trançado são conectores mais complexos, diferente, ou conector do cabo coaxial, diferentemente do cabo de par trançado, que é mais fácil seu manuseio. E aí nós temos como se ficaria a junção de vários conectores, fazendo assim as chamadas curvas no cabo de par trançado, ou no cabo coaxial, o que é diferente do cabo de par trançado. Por isso que o cabo coaxial é um cabo mais complexo de se trabalhar, por conta da sua rigidez. E nós temos as redes sem fio, que transmitem ondas através do espectro de ondas, certo? Sinais de ondas de rádio, que vão ser responsáveis por o envio e recebimento dos dados. As redes sem fio têm sua complexidade porque elas têm a questão da segurança. Elas sempre vão ser redes menos seguras e também vai ter uma área de abrangência menor do que as redes cabeadas, garantindo assim uma taxa de velocidade também bem menor. Aqui nós temos as descrições de alguns aspectos do processo de transmissão das redes sem fio, WPAN, que é a rede Wireless Personal Area Network, que é as redes pessoais sem fio, que são responsáveis por interligar dispositivos que estão próximos em si, certo? De forma que não sejam detectados através de sua distância. O processo de envio fica na circunferência, no raio de circunferência, por onde uma antena principal irá transmitir esse sinal. Então, os computadores, para fazerem parte, eles têm que ter acesso a essa rede e na distância que o sinal seja atenuado, até o alcance máximo do sinal do processo de distribuição dos dados. Nós temos também a tecnologia de Bluetooth, que também é utilizada nesse tipo de transmissão, muito utilizada, né, entre computadores, dispositivos como tablets, smart TVs e smartphone, no processo de interconexão entre redes. A tecnologia de infravermelho, que permitia a interligação de dois dispositivos diretamente, usando a transmissão de sinal infravermelho, o que garantiria aí uma comunicação em modo mais básico, em curtas distâncias, muito usado nas primeiras redes. E aí são dispositivos de transmissão infravermelho, hoje apenas dispositivos que transmitem sinais de um computador para um dispositivo de transmissão bem próximo, por exemplo, como os mouses sem fios, que alguns utilizam essa tecnologia infravermelho. A WLAN, que é a Wireless Local Area Network, são redes que distribuem o sinal em áreas um pouco maiores, certo? Utilizando para isso ondas de rádio ou a tecnologia de infravermelho, certo? Para isso eles necessitam de antenas distribuídas em torres que vão dar um aspecto mais abrangente no sinal de transmissão. Muito utilizado pelas as telefonias móveis para distribuir sinal em uma cidade ou na rede metropolitana, certo? E aí nós temos a descrição desse tipo de rede e finalizamos a aula. Espero que vocês acompanhem o material. E nós temos aí na descrição do nosso material, nossa bibliografia, onde você pode aprimorar e expandir o conhecimento, certo? Muito obrigado pela atenção, forte abraço e até a próxima.